Boa noite a todos. Nós vamos dar início a um novo estudo sobre as 7 frases que Jesus proferiu do alto da cruz. Ele esteve crucificado 6 horas, durante as 9 da manhã até às 15 horas da tarde, e ele falou 7 vezes. Pelo menos essas 7 frases estão registadas. E nós vamos então dar início a este estudo. Iremos estudar uma frase que ele proferiu. Dessas 7, iremos estudar uma em cada estudo, em cada semana. E as frases que ele proferiu quando estava a morrer, a dar a sua vida, são muito marcantes. Quando alguém está para morrer, se está consciente, se está lúcido, como era o caso, há uma curiosidade e até um interesse acrescido para saber o que a pessoa tem para dizer. É um momento crucial. A morte, quando nós sabemos que ela está próxima, está mesmo ali ou perto, é um teste às nossas convicções e pode resumir, aquilo que nós dissermos nessa altura pode resumir toda uma vida. Os nossos sentimentos, as nossas opiniões não são tão importantes assim. O que virá ao de cima são as nossas convicções profundas. E o nosso coração é revelado. Tantas e tantas vezes, à hora da morte, tornámos-nos um livro aberto e dizemos aquilo que nunca dissemos. Se calhar, há muito tempo que não dizíamos à nossa esposa ou ao nosso marido, conforme o caso, que não o amávamos, mas à hora da morte queremos dizê-lo. E dizemos-lo do fundo da alma. Se calhar, à hora da morte, nós queremos que os nossos familiares estejam perto, os nossos filhos desavindos, que estejam ali. Aquilo que é importante venha ao de cima. E então, é com um redobrado interesse que nós vamos estudar aquilo que Jesus disse, quando ele sabia que, passado pouco tempo, iria entregar o Espírito ao Pai. E nós vamos fazer este estudo seguindo a ordem em que Jesus proferiu estas 7 frases. A primeira está em Lucas capítulo 23. E o versículo 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus, aqui temos a nossa primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Cá temos a primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos nos situar ali, ver as circunstâncias em que Jesus disse esta frase. À sua volta, perto, estava uma multidão que lhe escarnecia. Eram os escribas, eram os doutores da lei, eram os fariseus, os líderes religiosos, mas era também o povo. O mesmo povo que poucos dias antes o tinha aclamado quando ele entrou em Jerusalém, triunfantemente, em que clamavam dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e agora escarneciam. Ainda mais perto estavam os 2 malfeitores que o injuriavam, um à direita e outro à esquerda. Longe dele estavam os discípulos. Todos eles tinham fugido. A Bíblia diz que Jesus, em todas as coisas como nós, ele foi tentado. E eu acredito que na cruz ele estava a ser tentado. Quem sabe até uma tentação mais forte, mais intensa, do que aquela que ele sofreu às mãos de Satanás no início do seu ministério. Agora, no fim do seu ministério, ele está a ser tentado. Tentado para reagir à ingratidão daqueles que estavam ali. À sua falta de discernimento, à sua incoerência. Aqueles que tinham sido beneficiados não somente pelo seu ministério, mas também pelos seus milagres. Incontestáveis. Eu acredito que naquela multidão, naquela turma, estavam pessoas que, quem sabe, se alimentaram do pão e do peixe que ele tinha multiplicado.
tinham sido curados das suas doenças. E Jesus está ali. É um quadro forte, intenso, estranho. Jesus está pendurado, pés e mãos cravados na cruz, lábios secos, gretados pela sede, uma coroa de espinhos. A sua pele está pálida devido ao sangue que ele perdeu. O seu rosto manifesta uma calma grande, mas uma dor intensa também. Tinha sido açoitado. E os seus lábios movem-se. Eu não sei se as pessoas que estavam por ali, ao aperceberem-se disso, pararam de o injuriar pela curiosidade do que é que ele vai dizer. Se calhar até esperavam e era expectável que Jesus os amaldiçoasse, injuriasse, que desse uma ordem para que caísse fogo do céu, quem sabe? Interrogavam-se eles. Outros, por muito menos, fizeram. E eram homens de Deus considerados pelo povo de Israel. Eliseu, um dia, ele não suportou o vexame. Um grupo de homens, caminhando atrás dele, iam-no injuriando, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Achincalhando o arrebatamento de Elias. Ele tinha sido arrebatado, Eliseu agora tinha-o substituído, e eles então, gozando com ele, diziam: sobe calvo, sobe calvo. E da boca do profeta Eliseu sai uma maldição. Amaldiçoou-os no nome do Senhor. E 2 ursas saíram do mato e despedaçaram aqueles homens. David, um homem segundo o coração de Deus, tem uma quesilha com um homem que tinha muitos rebanhos e cujos homens de David protegiam de dia e de noite. E numa certa altura, no tempo da tosquia, David esperava alguma gratidão daquele homem. Que algumas ovelhas do seu rebanho lhes fossem dadas. Não era pedir muito. E aquele homem insultou a David, insultou os seus homens. E disse: a esse homem eu não lhe vou dar nada. Então, David, dominado pela raiva, pelo rancor, pelo ressentimento, ele manda com os seus 400 homens cingissem de espadas e dirigem-se à casa deste homem. Não vamos entrar em pormenores. A esposa de Nabal, percebendo-se da ingratidão do seu marido, foi ao encontro de David para apaziguar os ânimos. E conseguiu. E David disse: se o Senhor não te tivesse enviado, eu iria lá. E ninguém do sexo masculino ficaria vivo, inclusivamente os meninos. Quando Jesus faz menção de dizer algumas palavras, será que aquele povo, os líderes religiosos que sabiam, conheciam a palavra de Deus e as reações até de grandes homens de Deus, será que eles temeram? Não sei. Mas em vez disso, Jesus faz uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é singular, é ímpar, irrepetível. Isto é terreno santo. E no terreno santo, no terreno sagrado, temos que descalçar as nossas sandálias e ficarmos perante a majestade do Senhor Jesus, perante a sua magnificência, a sua longanimidade. E fazemos perguntas. Não ousamos perguntar a Ele, mas com o conhecimento que temos da palavra de Deus, nós podemos fazer as perguntas e sugerir as respostas. Porquê é que Jesus fez isto? Em primeiro lugar, olhem, não sei a ordem, mas porque ele não era um meteórico. Ele tinha dito aos seus discípulos: orai pelos vossos inimigos, e aqui Jesus está fazendo isso. Está a orar por aqueles que lhe faziam mal. Quando Lucas começa a escrever o seu livro dos Atos, ele diz que iria relatar
pormenorizadamente e com confiabilidade todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Havia uma harmonia. As palavras e as ações estavam de mãos dadas. Cada palavra que Jesus dizia era como maçãs de ouro em salvas de prata. Mas não somente era a sua mensagem, era a sua vivência. Então, ele mostra uma vez mais que não é teórico, que há uma harmonia entre as palavras e as ações. Ele fez isto também por causa dos outros, dos que estavam ali, por causa dos que estavam ali. Pedro, mais tarde, no dia de Pentecostes, disse à nação de Israel, à casa de Israel: vós matastes o príncipe da vida. E o Senhor amava aquele povo, era a sua nação. O Senhor pede perdão para eles. Pai, perdoem-nos a eles, que não sabem o que fazem. Mas esta oração é abrangente. Também é pertença, também é nossa, também é para nós, de todos os outros que não estavam ali, mas que Jesus estava ali por causa deles. Todos nós necessitados do perdão de Deus. Porque não sabemos. A nossa compreensão finita e limitada não dá para nós compreendermos as consequências do pecado, da criação no mundo espiritual, nas nossas almas. Nós não sabemos a enormidade do mal que nós fizemos quando os nossos primeiros pais e nós próprios, pela nossa prática, viramos as costas a Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. Por isso, quando Jesus diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, isso também é para nós. E nós agora, de uma forma triunfante, podemos citar aquilo que o apóstolo João disse: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome os vossos pecados são perdoados. Pelo seu nome. Pela resposta a esta oração, haverá perdão para todos aqueles que aceitarem este perdão em Cristo. E isto traz para nós segurança e bem-aventurança, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. E então Jesus, do alto da cruz, ele está preocupado com o seu povo, ele está preocupado com os da sua nação, ele está preocupado com os outros que não estão ali, mas se estivessem ali, quiçá teriam o mesmo comportamento dos outros. E para suprir a necessidade que nós temos de perdão, para sermos bem-aventurados. Mas ele disse esta oração também por causa de si próprio. Um dia perguntaram a um velho pastor de uma pequena igreja, de uma pequena aldeia. Ele um dia falha esta pergunta. Qual é a diferença entre o seu povo, o seu rebanho e os outros? Aquele homem, ele não se deteve em delongas teológicas. Ele apenas disse isto: o meu povo morre bem. Jesus morreu bem. Sem amargura, sem sede de vingança, sem raiva e sem ressentimento. Tinha razões para isto? Sim. Tinha poder para amaldiçoar? Tinha. Mas entregou-se àquele que julga justamente. E isto também é um padrão de comportamento para nós. O Senhor disse: minha é a vingança. E perante aqueles que nos prejudicam, perante aqueles que nos fazem mal, podem não merecer nada, mas merecem o nosso perdão. Isso não quer dizer que, se for necessário irmos a tribunal testemunhar contra eles, nós vamos. O Senhor instituiu os seus ministros, as suas autoridades, para julgar os que são achados em falta. E nós podemos fazê-lo, testemunhar, mas sem amargura, sabendo que o Senhor, o justo juiz, fará justiça através dos homens. E se essa falhar, ele fará justiça um dia, quando vier para julgar. E Jesus, ele sabia uma coisa,
que quando nós não perdoamos, nós entramos numa prisão. Ficamos presos. E Jesus ficaria amarrado de uma forma mais firme, mais coesa do que os escravos o amarravam à cruz, se ele não tivesse perdoado. Ele sabia que quando há falta de perdão, que isso se volve e se vira contra nós e damos lugar ao diabo. Estamos a exagerar? Não. Há um versículo que muitas vezes é citado, mas o versículo anterior é esquecido. Qual é o versículo que muitas vezes é citado? Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Está a falar acerca de Satanás. E no versículo 11 diz assim: não ignoramos os seus ardins, as suas artimanhas. Nós não ignoramos, diz Paulo. Só que o versículo 10 diz-nos quais são essas armadilhas. Diz assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, diz Paulo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Deus, para que não sejamos vencidos por Satanás. Vocês perdoam, eu também perdoo. Porquê? Necessitamos de perdoar para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Muitos têm caído nesta armadilha. Não perdoam. E vivem na prisão da amargura, do ressentimento, da sede de vingança que não é satisfeita. Jesus perdoou. Por causa dele, morreu Pai. É um mandamento perdoar. Perdoai-vos uns aos outros como fostes perdoados em Cristo, diz Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4. E a principal razão, ou uma forte razão, devemos perdoar porque também fomos perdoados em Cristo. Na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas experiências amargas da vida, façamos esta oração mais vezes. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala. Isto é coisa pouca, não é coisa pouca. É coisa fácil, não é coisa fácil. Quando Jesus disse a Pedro todo eufórico, havia uma tradição no judaica que ao nosso irmão poderíamos perdoar 3 vezes, e Pedro aproxima-se do Senhor Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo de perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não é 3, é 7. Eu estou pronto para perdoar 7. E imaginem o balde de água fria quando Jesus diz: não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Pedro viu nisso uma impossibilidade, mas há situações na nossa vida que perdoar 7 vezes não chega. Precisamos de perdoar 70 vezes 7. Às vezes a ferida que nos é feita está aberta, sangue dói. E não é só a ferida na alma. Ela está na nossa mente, alojou-se ali. E é o nosso último pensamento quando nos deitamos e o primeiro quando acordamos. É a prisão. E então precisamos de entrar num processo de perdão. E quando vem a sede de vingança, o ressentimento, nós dizemos: mas eu perdoo. E passando 2 minutos vem: Senhor, eu perdoo. Mas depois já não é passado 2 minutos, é passado 5 minutos e eu perdoo. E depois é meia hora e eu perdoo. E já vamos em quantas vezes? E ao fim do dia precisamos de perdoar dezenas de vezes. Mas esse ressentimento vai perdendo força, intensidade. Vai nos fazendo cada vez menos mal, até que saímos livres da prisão, quando nós perdoamos. E nós sabemos que perdoamos quando nos lembramos do que nos fizeram e já não dói. E para perdoar assim, é possível através da graça de Deus na nossa vida. Se calhar alguém está a pensar: pois, mas pode haver exceções e eu tenho uma exceção. E até porque para mim é impossível eu perdoar.
tamanha ofensa. Tudo é possível ao que crê. E se nós não tivermos perdão para dar, aplica-se o mesmo princípio. Com a consolação que nós recebemos do Senhor e fomos consolados, nós consolamos os outros. Então, Senhor, dá-me perdão para eu perdoar. Dá-me fé para eu crer. De modo que, de uma forma assertiva, sincera, honesta, quando for preciso, e nós precisamos, quando nos estão a crucificar e a dizer mal de nós, injuriar sem causa, nós possamos orar e dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ao orarmos assim, somos discípulos daquele que é crucificado. A primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor nos abençoe.